Fala, peladeiros! Estamos de volta com mais um Papo de Peladeiros. Dessa vez um papo muito sério, um papo muito importante. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Estou aqui hoje com o meu amigo particular, Dr. Diego Thanos, especializado em clínica médica e em cardiologia e também é preceptor na Faculdade Atenas. Então, se você curte os nossos conteúdos, já curte aí, ativa o sininho, compartilha e segue o nosso canal. Combinado? Doutor Diego, muito obrigado, cara. Eu que agradeço o convite, falar um pouquinho de saúde aí e cardiologia com vocês, vai ser um prazer. Doutor Diego, fala pra gente um pouquinho, conta pra eles quem que é o Doutor Diego, como é que surgiu essa paixão aí pela medicina. Então, paixão por medicina surgiu já no curso da faculdade, né? Antes eu fiz direito, trabalhei por 2 anos, advoguei 2 anos. Era totalmente infeliz, insatisfeito aí nessa área e resolvi migrar, tive o apoio de familiares e ingressei na faculdade, comecei a gostar muito do curso e já no curso mesmo eu já decidi que eu queria fazer a cardiologia mesmo, sabe? Tive algumas outras dúvidas também, né, sobre outras áreas, mas sempre cardiologia que teve primeiro lugar ali. E estamos aí até hoje. E hoje, para a gente já inserir esse assunto, o que você define o coração? O que é uma palavra que define o coração para você? Nosso coração é nosso motor, né? Ele propulsiona tudo aqui. Se a gente não manter ele com a revisão em dia, não mantiver essa revisão em dia, o motor vai fundir e aí o problema é grande. Não desmerecendo os demais órgãos, né? Todos têm sua vitalidade. É isso aí, eu costumo falar que o corpo humano ele é perfeito, né? Então, se alguma parte começar a dar problema, tá na hora de procurar uma ajuda, de procurar uma orientação, né? Mas nesse período todo aí, já na trajetória desde a faculdade, já, né, especializando, já em fazendo essa especialização em cardiologia, tem alguma história que te marcou mais, te chamou mais atenção, que você vai levar ela pro resto da vida? Assim, não tem uma principal, né? Cada paciente tem sua história, cada paciente que a gente consegue salvar, ou às vezes que a gente perde, isso é inevitável, ainda mais para quem atua na urgência e emergência, em terapia intensiva, igual eu já atuei. Mas teve um caso de uma paciente que estava em parada cardiorrespiratória e que o marido era um conhecido meu, e isso antes de eu fazer as residências, né, as especializações, e foi um peso muito grande ali, sabe? Mas acabou que deu tudo certo, resolvemos muito rápido, e esse paciente hoje está muito bem, graças a Deus aí, muito bem e sem nenhum tipo de sequela. Quando você já, praticamente os pacientes já chegam para você já num estado crítico, né? Já ali para fazer aquela emergência, aquela urgência para tentar salvar aquela vida. E pensando por esse lado, por que você acha que ainda a população ela não leva tão a sério as causas que aparecem, né, os sinais que aparecem? Por que você acha ainda que deixa só para tomar iniciativa na hora que o problema está instalado? O principal motivo é pelo fato de ainda não termos a cultura aí da medicina como uma forma de prevenção e não como uma forma única de tratamento só, né? O SUS tem muito essa ideia, né, da medicina de família, de dar um enfoque na prevenção das doenças, só que a demanda é muito grande, então não consegue comportar, e a população não tem isso incutido na cabeça dela, sabe? E muitas vezes também não tem condições financeiras de ter acesso a um atendimento particular ou convênio, e por isso acaba chegando às vezes muito grave para a gente. É bem complicado, né? Às vezes a falta de acesso e até mesmo de informação, né? Dificulta muita coisa. E assim, tem o desleixo do paciente, né, de não querer ir, fala que não gosta de médico, que não gosta de tomar remédio. Mas eu acho que isso é muito cultural, sabe? É educação mesmo da população que tem que ir mudando a cabeça desse pessoal. Mas isso aí com o tempo, se Deus quiser, a gente vai conseguir melhorar
essa questão, né? E dentro da própria cardiologia, existe algum exame específico que a gente fala assim, ó, todo mundo deveria fazer? Não tem um exame específico assim, né? Ou exame básico, né? Vamos falar assim. Assim, o básico que todo mundo precisa fazer periodicamente são o check-up do exame de sangue para avaliar colesterol, glicemia, função renal e função hepática, diversos outros sistemas do corpo. Exames básicos mesmo, check-up, e os outros, né, os complementares aí, a gente vai definindo conforme fator de risco do paciente, idade, etc, né? Aí a gente define. Geralmente é bom ter um eletrocardiograma também para a gente conhecer como é que é o ritmo basal aí desse paciente, né? E ter aquilo ali registrado. No geral, esses dois aí são os mais básicos. Então, isso aí a gente pode falar que basicamente é a prevenção de um risco cardiovascular. É o base da prevenção. É a base da prevenção. Principalmente exame laboratorial, glicemia, hemoglobina glicada, né? Para verificar aí o risco desse paciente poder estar desenvolvendo uma diabetes ou não, para a gente tentar modificar antes. E o colesterol, né? Para a gente tentar deixar o colesterol ruim, o LDL abaixo do valor de referência para o grau de risco que aquele paciente se enquadra, né? São valores distintos. Esses dois são talvez os maiores marcadores aí de risco cardiovascular. Então, já a gente vamos já entrar aí já na parte que nos compete enquanto peladeiros, que é a atividade física, né? E a gente precisa entender algumas coisas, que existem as diferenças entre a palavra atividade física e exercício físico, porque a palavra atividade física ela vem daquela atividade basal, né? Que é feita no dia a dia, que é o subir a escada, arrumar a casa, passar uma roupa, trabalhar lavar roupa. Pesado, né? Isso é uma atividade física que você está tirando seu corpo da inércia, né? Ele está parado e você está botando ele em exercício, em movimento. O exercício é aquela atividade onde a gente vai conseguir subir a frequência cardíaca, né? Onde o corpo vai realmente sair do seu platô de conforto ali para realmente poder funcionar de uma forma diferente. Mas em relação a isso, quais são os benefícios, literalmente, que um exercício físico bem feito ele tem para o coração? São diversos, né? Ele ajuda a manter a pressão mais controlada, né? Às vezes um paciente que é hipertenso, que se engaja na atividade física, perde um peso ou melhora seu condicionamento físico, muitas vezes pode até largar a medicação, não precisar mais dela, e para diversas outras coisas, né? Se ele você previne a evolução de doença aterosclerótica por conta de colesterol, porque você vai manter o colesterol mais baixo, você vai manter os níveis de açúcar no sangue também mais baixos, prevenindo aí um diabetes. Então, assim, é um benefício muito grande para o corpo da pessoa. E acaba também melhorando outras questões, a questão psicológica, né? Neural, a questão Com de certeza. sono, né? Que a pessoa passa a dormir melhor, né? Isso a gente tem que pensar também, que a gente está falando um pouquinho da atividade física, do exercício físico, mas a alimentação, ela é fundamental, né? Vamos botar assim, um tripé ali que se não tiver bem feito, ele tem problema. É fundamental, né? Assim, hoje a gente tem visto muitas pessoas mais jovens infartando, né? Acho que tudo é muito reflexo do estilo de vida ruim que a gente está adotando, alimentação ruim que a gente está adotando também, né? Aí vem outras coisas, né? Consumo de álcool, etc. Isso tudo interfere negativamente aí na nossa saúde. Realmente o ritmo de vida hoje é muito complicado, o excesso de trabalho. Né? E só uma coisa que você falou, muitas vezes as pessoas falam assim que quando você pergunta se faz atividade física, né? Fala, eu trabalho muito. Não. Trabalho é trabalho, atividade física é atividade física. São coisas distintas. O indicado é você fazer pelo menos 150 minutos por semana aí, de uma média alta intensidade. Isso.
Igual eu falei, para tirar o corpo mesmo do platô, do conforto ali, da quebra da inércia, né? Porque aí fica mais. Mas para o coração, existe uma diferença muito grande em uma atividade de alto impacto para aquela atividade recreativa. Vamos colocar assim, vamos botar um recreativo, um beach tênis, um futevôlei, um vôlei, e um alto impacto, um triatlon, que você tem um desgaste muito grande. Para o coração, isso existe essa diferença, pensando que o coração, obviamente, é um músculo e é um músculo treinado, né? Mas existe, de fato, para nós, amadores, isso existe, de fato, essa diferença? A diferença vem mais do condicionamento físico, né? Pessoa que é amadora e não tem nenhum tipo de contato com esse tipo de atividade mais intensa, quando ela vai sofrer até se adaptar, né? Mas a partir do momento que ela se adapta, ela consegue levar normalmente, né? Tem alguns estudos falando que os atletas podem ter uma hipertrofia do coração mais precoce, e essa hipertrofia pode levar a alguns eventos cardiovasculares, sabe? Mas isso já são os atletas mais de alto impacto mesmo, maratonista, etc. Mas nesse tempo aí, você já teve algum atleta que você recebeu assim, que teve alguma complicação em relação ao coração? Não. Ou ainda não? Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É bem complicado. Então, igual ele falou, gente, a gente está falando, o coração ele é um músculo, então ele precisa ser treinado. Então, quanto mais adaptado ele está àquela atividade ou aquele exercício, melhor desempenho ele vai ter para desempenhar aquela função. Então, não adianta a gente querer trocar de exercício, trocar de modalidade, querer fazer coisas ou que o nosso organismo não está adaptado, se a gente não tem, primeiro, um aconselhamento médico, uma prevenção médica, uma preparação com um preparador físico, um profissional de educação física e com um médico, que a gente pode ser que futuramente a gente pode vir ter algum tipo de problema em relação a isso, né? Mas, para quem quer sedentário e quer começar, né, a gente já falou, e quer começar a praticar uma atividade, um exercício físico, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer para fazer um check-up aí? E isso também, né, depende muito de fator de risco, idade, etc. Mas o ideal é que ele busque uma consulta com um profissional, não necessariamente com um cardiologista, tá? Qualquer profissional aí que entenda um pouco dos exames que são necessários pedir, né? Investigar fator de risco desse paciente e fazer um eletrocardiograma. Mas sempre você investigar o histórico familiar desse paciente, se teve caso de morte súbita em parentes de primeiro grau, que isso é muito importante. E muitas vezes esses relatos de morte súbita são nos passados como infarto. Alguém de sua família já teve infarto, algo do tipo. Meu pai morreu de infarto com 45 anos. E tem diferença nessas duas situações? Tem, porque assim, para você cravar que foi infarto ali, o paciente teve uma morte súbita, parou ali, apagou, morreu. Para você cravar que foi um infarto, você tem que examinar, né? Então teria que fazer uma necrópsia nesse paciente. E muitas vezes essa morte pode ter sido por conta de uma arritmia que levou à parada, né? Então não tem nada a ver com entupimento de artéria. E esses casos de arritmia podem ocorrer em algumas doenças hereditárias, que a gente ouve pouco falar, mas são relativamente comuns, que é miocardiopatia hipertrófica, síndrome de Brugada e síndrome QT longo, que são defeitos no canal de íons do coração e acaba levando a arritmia. A miocardiopatia hipertrófica, a gente já viu muitos casos aí de jogadores profissionais tendo parado cardiorrespiratório em campo. Alguns deles foram por causa disso. Então a gente tem que ficar atento a essas situações. E falando disso, é uma matéria, né, que você até postou, é uma matéria que é bem recente e saiu e deixou todo mundo assim, muito assustado, apavorado, e sem saber muita direção o que tomar. É que saiu uma notícia, né, que hoje quem tem 12, a partir de 12/8, é uma pessoa considerada não hipertensa, mas pré-hipertensão.
que o senhor tem para falar para a gente em relação a isso? Isso é verdade, é mentira? Qual que é a medida a se tomar? Tem que procurar um médico de imediato? O que precisa ser feito? Essa foi uma diretriz que a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou na semana passada, no congresso que eu até estava lá em São Paulo, e isso causou um alarde aí na população, mas a intenção da criação disso foi boa. Eles mudaram a classificação só o nome, colocaram aquela faixa ali a partir de 12/8 até 14/9 ali, Que é já o limite, né? como pré-hipertensão. Por quê? Isso é só para os médicos ficarem atentos, né, naquele paciente que tem um fator de risco mais alto para desenvolver doença cardiovascular, né, um obeso, diabético, tabagista, mais idoso, etc., para você ficar de olho na pressão dele e identificar algum fator de risco modificável, né, pressão alta, tabagismo, consumo de álcool, etc., que esse paciente que a gente possa interferir junto com o paciente para evitar que esse paciente vá para a hipertensão de fato. A indicação de medicação continua a mesma, acima de 14/9. Porque todo mundo ficou muito assustado. Obviamente, de novo, gente, isso tudo passa pela alimentação, o excesso de sal na comida, né? Os excessos no gerais, isso também vai acabar interferindo na pressão. Eu que antes eu tomava remédio, né, para pressão, mas era um remédio mais controlado justamente por fator familiar. Depois, conversando com o Diego, ele viu que não havia necessidade, a gente fez um monitoramento, minha pressão já não tinha, né, picos mais, então a gente acabou retirando o medicamento. Mas se a gente for pensar em algum sinal, uma pessoa ela não tem histórico, mas se a gente for pensar num sinal, quais são os sinais que a gente tem que identificar, falar, esse aqui tem que ficar alerta no nosso corpo que pode vir, tô infartando, tô passando mal, tô com um problema cardiovascular. A gente fala muito da dor no peito, né? Durante a atividade física, ao esforço, induzido por esforço, porque isso aí pode ser um sinal de que o seu coração ele está exigindo mais oxigênio ali na batida dele, e como você pode ter uma obstrução na artéria, falta a chegada de oxigênio ali, causador. Outra coisa que é muito importante durante a prática de atividade física, um sintoma muito alarmante, é a pessoa ter um desmaio durante a prática, depois até que pode ocorrer por estímulo vagal, etc. Mas durante a atividade física é mais preocupante. Pessoal, então anota aí essas dicas para vocês não sempre ficar atento, não só com vocês, né? Claro, mas com quem estiver do seu lado, seu parceiro de quadra, se alguém do seu time aí que estiver passando mal, tá dando esses sinais, às vezes a pessoa era um pouco mais resistente em querer, não quero sair, eu quero continuar jogando, mas não, tenha consciência do que pode ser feito aí para ajudar seu amigo né, e seu colega dentro de quadra. E tem outro sintoma também que eu esqueci de citar aqui, né, que é importante, é a falta de ar, né, que é muito comum também, que pode indicar insuficiência cardíaca, e é aquela falta de ar que é diferente da falta de preparo físico, né, é uma falta de ar diferente do habitual, que ela vai ficando intensa para um esforço que para a pessoa era tranquilo. E, por exemplo, subir 2 lances de escada, subia tranquilo, agora tem que parar. Está muito cansado. Tá cansado, Aí também preocupa. O hipertenso, mesmo medicado, ele não tem restrição de atividade física, correto? Não, pelo contrário. Se for exclusivamente pela hipertensão, a atividade física vai ser benéfica para ele. Que pode até retirar reduzir dose, tirar, porque dependendo, esse paciente está hipertenso por conta da obesidade dele. Aí ele faz atividade física, perde peso e consegue ir diminuindo a medicação, porque a pressão dele caiu em função dessa redução de peso. Aí a gente agora vai entrar num assunto, eu já com a minha experiência de mais de 15 anos como treinador de academia, hoje com a parte de esportes de areia, a gente vê muito e tem visto cada vez mais a utilização de substâncias
tanto remédio quanto, né, outras coisas, para estímulo de energia, de força, né, que são os energéticos, são os pré-treinos, são as cafeínas, né, então a gente tem visto. E tem visto também que com esses mesmos remédios muita gente está passando mal. Isso vamos por parte. Isso é o passar mal, né? Os efeitos, ele é para todo mundo ou cada organismo ele vai reagir de uma forma diferente? Cada organismo responde de uma forma diferente, né? Isso se tratando da cafeína, né? Tem gente que com meia lata de energético começa a ter palpitação, fica muito alerta, muito agitado. Tem gente que toma 2 latas e não sente nada ou mais. O grande problema que a gente tem visto hoje, aí a gente volta naquela questão das pessoas infartando mais jovem, né? Tendo paradas cardíacas mais jovens, é o abuso, né? E abuso de cafeína, de pré-treino, etc., de ergogênico, né? Esteroide anabolizante, que está com uso indiscriminado, e tudo em função da beleza, Da né? beleza, da busca da estética, da né? estética. Então a pessoa está negociando aí com o diabo para É. ter um corpo legal, mas a conta chega. E chega pesado. Existe um parâmetro, igual você acabou de voltar de um congresso, existe um parâmetro, principalmente falar assim, da cafeína, não só o cafezinho normal, mas a cafeína encapsulada, em pó. Existe algum padrão, alguma recomendação de consumo por dia? Não tem bem estabelecido assim, né? Tem um estudo desse ano, que saiu no European Heart Journal, que é um estudo falando do cafezinho e o benefício que ele pode trazer no risco cardiovascular. Só que ele coloca aí como 1 a 4 cafezinhos por dia e deixa entender, aí não ficou muito claro ali, mas dá a entender que esse benefício não é por causa da cafeína. Então isso aí não se estenderia a outras substâncias que tem cafeína, né? Mas assim, é mais um efeito psicológico da pessoa na hora do estímulo ali para a prática em si do que realmente o efeito da cafeína. Tem muito disso, tá? Tem muito disso do efeito psicológico, mas assim, de fato, a cafeína é um estimulante, né? Ela te dá mais energia, te deixa alerta, e por isso ela acelera o coração, etc. Então, a pessoa que já tem uma frequência cardíaca mais alta toma isso, ou exagera nisso, ela pode desencadear algum tipo de arritmia, como fibrilação atrial, que é uma das mais comuns. O negócio é ter moderação com tudo, né? Eu não proíbo, não falo com o paciente para não usar, a não ser que ele tenha uma contraindicação extrema, mas eu sempre oriento ter parcimônia com tudo. Tudo com cuidado, com cautela a ser usado, não realmente. Porque se aquilo ali, o cara tá tomando um scoop de pré-treino, que é a dose normal, vamos dizer assim, recomendada ali pelo fabricante, e aquilo ali faz bem para ela se sente mais motivada para treinar, eu não vou tirar isso dela, claro. Entendeu? Aí tem que olhar cada caso. Caso a caso, porque realmente, às vezes a pessoa, ela tem até igual a gente estava conversando, às vezes ela tem uma história familiar que ela mesmo não sabe, está tomando uma suplementação dessa, fazendo ingerindo, e acaba complicando isso lá na frente, a história familiar é muito importante, a genética é cruel. Acaba, não tem como fugir dela, mesmo, né? Essas coisas aí, não tem jeito. Então, gente, vocês estão entendendo aí que a gente precisa ter um olhar geral, não pode ser uma coisa muito específica para aquela situação, mas que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente vem ingerindo, vem tomando. E, de novo, se você tem uma prática de exercício físico, se você dorme bem, se você alimenta bem, muito provavelmente você não terá complicações lá na frente, né? Então é tudo muito bem segmentado. Só um adendo aqui, eu atendi um paciente esses dias que faz uso de Durateston, só que uma dose
muito acima da recomendada, tá com a testosterona lá no alto. Pedi um eco para ele, veio que ele já está com a hipertrofia do miocárdio, né? Uhum. Paciente de 31 anos. Só que o pessoal tem que pôr na cabeça. O hormônio vai te ajudar a ganhar músculo, vai. Mas lembra que o coração é um músculo também. E o hormônio escolhe, vai se ligar no bíceps, quadríceps, etc. Ele liga a qualquer músculo. Então vai hipertrofiar do mesmo jeito também e vai causar esses problemas. E em relação ao estudo, né, que ele já chegou para você com uma situação pronta, né? Chegou com a situação pronta, não tem intenção de parar. Eu falei, então pelo menos acompanha. Uma vez por ano a gente repete esse exame. E em relação a isso, o que você acha que o pessoal ainda falta ter mais cuidado, valorizar um pouquinho mais os cuidados com o coração? Eu acho que isso tudo é questão de valores, né? O que a pessoa valoriza de fato mais, se é a vida dele ou a estética, né? Porque a pessoa tem que ter um discernimento mínimo aí, né? Saber que a partir do momento ali, do que ele está usando, o mal que pode causar, a linha que ele vai cruzar. Então, assim, é difícil você falar a partir de que momento que a gente tem que se atentar a isso, mas eu acho que isso teria que partir do próprio paciente, sabe? Esse discernimento dele mesmo. E tenham isso como uma mensagem, pessoal. Tenha isso como um fixador. Depende de você. Se você já está praticando um exercício físico, já está tendo alguns benefícios, mas você ainda não está naquele nível que gostaria, antes de mudar qualquer função, procura um médico, faz todo um check-up, principalmente nós, peladeiros, que a gente acha que essa recreação que a gente faz no final de semana, ela é suficiente. A gente vem de um final de semana, às vezes, de uma semana muito estressante, de trabalho pesado, e a gente chega ali no final de semana para poder desestressar, mas o corpo não tá acompanhando, o corpo está cansado, então a gente vai beber, vai comer em excesso e vai praticar uma atividade, um exercício físico, às vezes um campeonato de final de semana que passa a ser uma atividade até extenuante, né, porque você joga 3, 4, 5 jogos, ou até a pessoa joga sexta, sábado, domingo num campeonato, então chega uma hora que o organismo ele não dá conta, ele realmente vai parar. Mas, doutor, deixa para ir para a galera uma mensagem final, e também já faz um convite, aonde que eles podem te achar, onde que o senhor atende, Instagram, fica à vontade e fala com os peladeiros aí. Então, meu recado final é: valorizem a vida de vocês, pratiquem atividade física, busquem atendimento médico para fazer uma avaliação antes de praticar, para ver se você de fato está apto, para a gente investigar fator de risco que você tem, histórico familiar, e de qualquer forma vá praticar atividade física. Isso aí é uma coisa muito importante para defender nosso bem maior, né? E em relação a onde me encontrar, atendimentos eu faço aqui em Sete Lagoas, né? Vou começar lá na Clínica Respirar, agora com meu irmão. E em Belo Horizonte eu faço no ambulatório do Hospital Horizonte. E estou na preceptoria da urgência e emergência aqui da Faculdade de Atenas, né? E também vocês podem me achar aí no Instagram. Ótimo, vou deixar embaixo. Isso, vou deixar aqui para a galera. Vou deixar também já o número da Clínica Respirar. E quem tiver interesse de fazer um check-up, de já te manter uma rotina de check-up de avaliação, já procura o Dr. Diego lá, para não perder tempo e não ter intercorrência para vocês e para ninguém da sua família. Combinado? Dr. Diego, obrigado, cara. Foi um prazer, igualmente. Peladeiros, muito obrigado mais uma vez. Um bate-papo hoje foi sensacional, muito detalhe. Espero que vocês não percam nada e associem guardem toda a dica que o Dr. Diego deixou aqui para vocês. E claro, mais uma vez, se está gostando, clica aqui, curte, compartilha, segue o nosso canal, ativa as notificações para você não perder o próximo Papo de Peladeiros. E claro, um grande abraço!